Parecia que Salomé odiava o marido e tudo que se referia a ele. Aí começou o nosso calvário, meu e de Guilherme. Essa tia nos colocava para dormir no chão, no cimento frio, em cima só de uns trapos sem colchão. Não nos deixava tomar banho, porque também lá não tinha chuveiro, não tinha água encanada, não tinha nada. E a gente não tinha roupas, porque o Alderano esqueceu a nossa roupa para trás. E voltar para buscar era muito longe. E Guilherme, às vezes, ele tomava banho ali na água daquela represa. Um perigo de morrer afogado. E ele tomava banho com a roupa que estava. Aí depois ele ficava em pé sobre as rochas ali, que tinha ali é cheio de pedras, para a roupa secar no corpo. Isso em dia, era dia de frio, era inverno. E à noite, para cobrir a gente, ela só dava uma colcha velha que era feita no tiar, que ela mesma fazia, que pegava o retalho e ia tecendo no barbante, uma porcaria de uma colcha pesada e fria, porque ela era tecida de retalhos, de tiras. E a gente não tinha agasalho, não tinha um paletó de flanela, não tinha nada. A gente só ficava com aquela roupa do corpo. E aí quando o dia amanhecia, a serração ali naquele lugar, o frio era abrasador, queimava a pele da gente. E a gente só com aquela roupinha sobre a pele fria. E a gente olhava assim por sobre a água e a cachoeira, tudo ficava branco. Era uma névoa, uma cerração fria. E o sol demorava para aparecer, aparecia já na hora do almoço. Aí que esquentava um pouquinho, a gente ficava ali, encrujado sobre as pedras, esperando o sol, igualzinho pintinho, encolhido. Os ossos doíam tudo de tanta gente tremer de frio. E essa tia, ela fazia assim um café ralo, estranho, esquisito, quase sem açúcar, parecia um chá. E ela colocava aquilo nos canecões, sabe, o canecão feito de lata, e dava um pouquinho para cada um de nós com uns pingos de leite, que eles tinham uma vaca. Aí ela punha uns pingos de leite ali e dava pra gente beber. Nossa, aquilo para mim era um veneno. Eu passava o dia cuspindo, arrotando aquele leite azedo, um gosto horrível na boca. E aí ela guardava aquele canecão, o resto do café, que ela fazia muito. E aí ela guardava o resto na prateleira, assim. Aí aquilo com, sei lá, um negócio daquela lata velha, o café ficava meio escuro e azedo. Aí chegava de tarde, ela pegava aquele resto de café azedo, que foi feito de madrugada de manhã, com uns pingos de leite ali e dava pra gente tomar, era o que sobrava. Eu muitas vezes não bebia porque eu passava muito mal. Eu sempre tive intolerância a leite, ainda mais ali que era o leite cru tirado da vaca. E aí às vezes eu não bebia, eu ficava com fome. Aí o Guilherme pegava e bebia o meu. Porque chegava de noite, eu deitada ali no chão, ficava com a barriga, o estômago tão inchado que o meu vestido, a cinturinha do vestido parava embaixo do braço. Não descia para baixo pro lugar, de tão inchado que ficava, a minha barriga parecia um tambor. E de dia, assim, durante o dia, a tia pegava uma faca e me dava e falava para mim e cortava vassoura de mato para varrer os terreiros. E eu tinha que atravessar o canal para o outro lado. O canal tinha uma escada de madeira, dessas escadas de degrau de pintor, aquele tipo de escada. Mas era escada feita em casa, mal feita, feita de sarrafo. Eu tinha que subir, eram uns 10 degraus dessa escadinha. Eu tinha que subir em cima de uma tábua, que tinha uma tábua assim jogada, ela não era presa, em cima daquele canal onde passava a água. A água ali passava num turbilhão, uma força, né, que saía da represa e ia e entrava aí descendo assim pro resto do quintal, descendo o morro, eram uns canos grossos. Naquele tempo eu achava gigantesco, porque eu tinha 6 anos. Parecia que tinha assim 1 metro, mais ou menos, de diâmetro ou mais. E a água descia dentro daqueles canos ali, sofria aquela queda numa velocidade e ia até a usina lá embaixo. E
Essa tia nunca se preocupou nem um pouco com o perigo que a gente corria. Tinha só 6 anos, eu era mirradinha, magrela. Eu tinha que cruzar aquele canal sozinha e ir lá do outro lado apanhar as malditas vassouras de mato. E ai de mim se não trouxesse a vassoura. Ela me xingava tanto, falava tantos palavrões, eu acho que para ela, na boca dela, isso era normal. Mas na minha não era. Aquelas palavras me machucavam muito. Eu não estava acostumada a ouvir aquilo da boca de minha mãe. Meu pai sempre xingava muito palavrão, era igual essa tia mesmo. Claro, ele era primo dela, mas do lado da minha mãe, não. Meu avô não falava nem merda, de tão religioso que ele era, sabe? Católico, praticante. E a minha mãe acompanhava meu pai. Minha mãe não falava um nome feio. Tinha dia que eu sentia vontade de me atirar naquelas águas e rolar dentro daquele cano ali e parar lá nas máquinas da usina e ser despedaçada e botar um ponto final naquele sofrimento, naquele abandono, naquela angústia que eu sofria. Eu sofria a ausência da minha mãe, dos meus irmãos e via a tia judiando do Guilherme, porque o Guilherme era muito levado. Aquilo me doía, porque a minha mãe tolerava, tratava ele com carinho para que ele não fosse tão abilolado da cabeça. E a tia não, a tia xingava. E eu, apesar da minha pouca idade, eu sentia no meu coração que a minha mãe estava sofrendo. Desde aquele dia que eu vi ela indo embora com o meu irmãozinho, eu ainda perguntei a ela pela última vez, muito preocupada. Era uma preocupação infantil, mas eu perguntei, mãe, o que vai acontecer se o Joãozinho morrer? Aí ela olhou para mim assim muito brava e disse, ai menina, não diga bobagem. Aí eu me arrependi de ter perguntado aquilo. Quase que foi sem querer. Mas parece que eu sabia que aquilo iria acontecer. Então eu já estava me preparando de antemão para viver a falta do meu irmão e saber o sofrimento que aquilo causaria, principalmente na minha mãe. Eu, na minha pouca idade, achava que já era melhor eu ir me prevenindo para aquilo. E realmente a vida estava se encarregando de afastar nós um dos outros. E eu sabia que dias amargos ainda viriam sobre nós naquela situação. Essa tia megera, ela me mandava pegar água na represa. Eu era muito pequena, eu precisava me deitar de barriga no pranchão da ponte, que atravessava do caminho para a casa dela. Aí eu deitava nessa ponte, que era que ela ligava um braço da represa, assim, para poder a gente passar e chegar em casa. Ela me ensinou que era para eu deitar de bruços no pranchão, segurar a lata, era uma lata de 2 litros de ferro, de carregar leite, de pegar o leite das crianças e tudo. Era para me segurar firme a alça da lata, meter lá dentro da represa e puxar para cima, a lata cheia d'água. Então, assim foi que ela me ensinou. Eu tinha que carregar todo dia, de manhã cedo, naquele frio, tremendo de frio, 10 latas d'água daquela. Que aí era para lavar a louça, dar banho nas crianças, porque a casa não tinha água encanada, não tinha torneira, não tinha nada. A água usada era a água da represa. E quando chegava de noite, de tardinha, escurecer, era minha obrigação carregar mais 10 latas d'água daquela e guardar dentro de casa, botar num latão grande, que era para usar à noite na casa. Banho ali era muito pouco. E a comida também. A comida era pouca, muito pouca. E Guilherme, ele era comelão, ele comia muito. Então ele comia um pouquinho do arroz com feijão que ela punha no prato para ele, que era ela que servia a comida da gente. E ele comia e pedia mais. Ela xingava ele. Falava que ele parecia um saco sem fundo, que ele era comelão. Aí, coitado, ele saía de cabeça baixa e ia brincar com o Dailton, o filho dela, que andava, e para esquecer a fome. Eu, às vezes, ficava com fome, porque quando dava assim, eu deixava meu prato e ele catava e comia o meu também. Aí eu ficava sem comida. Então eu emagreci, eu fiquei pele e osso. Essa tia tinha o Jair, o Vicente e a Regina. Eram 3 filhos, todos 3 eram paralíticos, eram deficientes. E eles se arrastavam dentro de casa feito cobras. Eles tinham dificuldades
até para falar. Eles iam falar, não manejar a língua assim, eles babavam. E se a gente colocasse a mão neles, eles levavam um choque. Eles ficavam rígidos e tensos, como se fosse um pau. Eles tinham, parece que era um trauma de toque. E tinha um bebezinho, que era a Clara Regina, que era o mesmo nome da que tinha morrido. Que ela tinha aí uns 5 meses, eu não lembro, eu sei que era bebê. E a tia pegava essa criança e dava para mim pegar no colo. Era horrível aquilo, aquela sensação, porque eu pegava meu irmão João, o evangelista, ele era fofinho, assim, se pegava ele, abraçava e tudo, ele era molinho, assim, parecia uma bonequinha fofa. Agora essa prima não, ela era dura que nem um pau, parecia um boneco duro. Ela não tinha movimento de braço, de perna, de nada, ela ficava dura, tensa, esticada. Aí eu ficava um pouquinho assim, segurando para ela não cair, aí ela ia amolecendo aos poucos, até ela ficar normal. E assim eram os outros irmãos também. As manhãs eram tão frias, mas tão frias, que essa tia pegava esse bebê e sentava no meu colo com muita dificuldade, né? Eu tinha que ficar segurando ela, ela dura, esticada. Aí eu ficava ali no terreiro, sobre as pedras, tinha muitas pedras, rochas mesmo. Aí eu ficava sentada ali quando saía o sol, segurando a criança, até me cansar, com dor no corpo e tudo. Eu era pequenininha. E se por acaso a criança chorava, tia me ofendia, me xingava. Muitas vezes só com um golinho de café azedo no estômago, sem bolo, sem pão, sem nada. E às vezes eu já tinha ido dormir sem a janta. E se acaso essa criança chorasse, eu cheguei a levar tapas na cara. Aí Guilherme, um certo dia, brincando, tinha um quintal muito grande, cheio de canas, de plantas, de mandioca, abóbora. Aí um dia Guilherme descobriu, muito longe dali, escondida, ela nem falava nada, um pé de mexerica. E estava verde ainda, era muito azeda as mexericas. Mas mesmo assim ele apanhava escondido e comia os gomos da mexerica azeda, verde, de tanta fome que ele estava sentindo. E depois, para a tia não descobrir e não sentir o cheiro dele, ele ficava o mais longe possível dela e ele pegava e ficava tomando banho na represa. Tempo de morrer afogado, ele ficava tomando banho ali para tirar o cheiro. Mas mesmo assim, um dia, o Dailton sentiu o cheiro da mexerica e foi lá e contou para a mãe que não podia apanhar. E descobriu, aí ele contou para a tia, ai mãe, o Tião Guilherme descobriu o pé de mexerica e apanhou. Nossa, ela voou de xingo, nome feio, chinelada no Guilherme. Ele apanhou tanto dela que ele correu e não quis mais entrar dentro de casa. De medo dela matar ele, de bater. E o Guilherme era assim mesmo, ele fugia, ele escapava. Ele tinha uma força, ele era muito esperto, ele era assim, parece que ele era autista, sei lá. Ele era o capeta. Ele fugiu das unhas dela e ficou de longe. Aí não quis mais entrar dentro de casa. Quando chegava assim de tarde, que esquentava, era inverno, mas à tarde o sol era muito quente. Aí o que ela fazia? Ela apanhava uma cana caiana, daquelas riscadinhas, se sentava no terreiro, na sombra desse canal, né? Esse canal, ele era feito de cimento, assim. Aí o sol virava, ficava a sombra dele. Aí ela sentava ali, junto com os filhos, os que não andavam, e o Dailton que andava, e começava a descascar a cana. Aí ela ia tirando os gomos daquela cana bem macia e dava para os filhos dela. E para nós, o sobrinho, ela não dava a cana, o gomo de cana. Ela falava assim, ai, vocês dois, vocês têm dente bom, vocês podem muito bem mastigar os nós da cana. Eles são tão macios quanto a cana. E aí ela descascava e ela mesma mastigava um nó de cana, assim, cortava os gomos com o nó da cana caiana, para incentivar a gente a mastigar a casca da cana e os nós. A gente fazia isso, porque era melhor que nada, a gente estava com fome, com muita fome. Aí eu sentia vontade, e eu cheguei a fazer isso, a catar os gomos de cana que os filhos dela já tinham mastigado, com aquelas boca mole e disforme, né? Que eles não tinham força para mastigar os bagaços da cana ali, chupar igual a gente, que era normal. Então, aqueles gomos de cana mal mastigado, assim, que estava só meio picotado, que eles jogavam, que eles cuspiam, cheio de baba, no chão,
eu disfarçava, catava e chupava de novo a cana que eles já tinham mastigado e babado, de tanta fome que a gente tinha. E não sei porquê, nunca ninguém explicou nada pra gente por que os filhos deles eram daquele jeito. É certo que ela e Alderando eram primos, mas eu chego hoje a pensar que o tio Alderando, esse irmão do meu pai, ele tinha se contaminado com sífilis. Naquele tempo a gente nem sabia, mas eu acho que eles desconfiavam, porque tinha filho perfeito, e dependendo da data que nasciam os filhos, eles nasciam com aquela deficiência. É verdade que a medicina explica que uma pessoa contaminada com sífilis pode gerar filhos perfeitos a cada mais ou menos 6 anos. Após a contaminação, aí já no 7º o filho nasce com defeito. É defeito cardíaco, respiratório, pulmonar e deficiência nos membros. Então, eles não podiam ter filhos, mas era assim. Parecia que estava tudo normal. Quando era o ano que a doença se manifestava, as crianças, eles tinham filhos com defeito. Quando ia aproximando do 7º ano, o filho nascia perfeito. Eu acho que era isso. Então, o primeiro filho deles era Dejair. Ele devia estar no auge da doença. O rapaz era todo cheio de defeito. Aí o segundo, o Dailton, que era um pouco mais novo, esse era quase perfeito. Ele é perfeito. Mais tarde que a gente ficou sabendo que tinha problema sério cardíaco e morreu com acho que 22 anos. Mas aí depois veio o Vicente, todo cheio de problemas. E ele era igual de Jair. Aí depois do Vicente nasceram os dois perfeitos, que eram o Dionísio e a Clara. Eles tinham 1 ano de diferença um do outro. Eram as crianças lindas, branquinhas, perfeitinhas, mas os dois morreram, mais ou menos, sem explicação. Os médicos chegaram a achar que eles morreram envenenados, porque um morreu num dia, quando saiu o funeral da menina que tinha sido morta, da Clara Regina, aí daí um dia, né, morreu o Dionísio, o menino. Então, em 3 dias foram 2 enterros na mesma casa. E talvez seja por isso que Salomé era tão amarga, tão megera, tão atormentada, que deixava as pessoas que conviviam com ela quase malucas. Sei lá, hoje eu penso que o sofrimento não quebranta as pessoas. Dizem isso, mas não é verdade. Eu e Guilherme e o Arimateia, nós sentimos na pele a dureza do coração, do sofrimento de Salomé. Ela parecia que tinha um coração de pedra no lugar do coração de carne. Até parece que ela era toda de pedra. Uma pedra que chorava e maltratava os inocentes. Que não tinha nada a ver, não tinha defesa nenhuma contra o sofrimento e as maldades dela. Aí Salomé era assim, coitada. Ela conversava com as pessoas, sempre estressada, gritando, dando esporro nas pessoas, assim, de graça. Parecia estar sempre recriminando tudo, se defendendo, sabe? Assim, autodefesa. Ela acusava o mundo de fazê-la sofrer. Ela dizia, falava em Deus, mas no fundo a gente via que ela odiava a Deus por ter lhe concedido filhos tão trabalhosos que nunca dariam alegrias para ela, só tristeza. Por isso ela chorava e brigava com o marido. E ele, ignorante, culpado também disso, batia nela. Todos os dias ela tinha que tomar uma surra, era sagrado. Se não fosse de manhã, com certeza de tarde ela não passava sem apanhar. E o ruim é que ela desafiava o marido para que ele lhe batesse. Parecia que ela gostava de ser surrada, como forma de sofrer mais ainda. E para que todos da família sentissem pena dela, por ser tão coitadinha, com filhos aleijados, perder os 2 filhos perfeitos e ainda apanhava do marido. E ele batia mesmo, sem pena e nem dó. Quem não conhecia a tia, ficava até com pena dela. Todos da família tinham pena. Mas eu, dos meus 6 anos, sentia que ela gostava de apanhar, acho que para se martirizar mais ainda, para se castigar por ela ter gerado filhos com problema. Coitada da tia, ela faltava muito pouco para ser doida.
precisava de tratamento, de acompanhamento, mas acho que nunca tomou nenhum comprimido para isso, coitada. E aconteceu que lá em Santa Rita, o médico deu alta a Paulina e a Arimateia. Agora estavam mais fortinhos, menos tristes. Teia voltara a mamar no peito da mãe, como que se aquela gravidez o peito fosse dele. Para salvar, Paulina aceitou. João Batista, então, resolveu pegar a família e voltar para casa e juntar o resto que tinha ficado espalhado. Iria continuar sua pobre vida. Isso era um domingo. E nesse domingo, a tia Salomé me mandou ir buscar água, já de manhã cedo. Eu teria que encher os latões de água, porque depois eu iria embora com meu pai. Mas ela não sabia que eu ia embora, porque meus pais ainda não haviam chegado. E esse dia estava frio, mas muito frio, eu tremia de frio. E a água da represa estava um pouco escura, meio barrenta. Havia chovido um dia antes. Quando eu me deitei no pranchão e joguei a lata para encher de água e içar para cima, eu não tive pulso suficiente para segurar a lata cheia d'água. Eu estava tremendo de frio e a lata escapou. O arame, a alça da lata saiu dos meus dedos e foi parar no fundo da represa, na beirada, era bem na beirada. E naquele dia a represa, o rio ali, estava um pouco mais alto que o normal. Inutilmente eu tentei enfiar o braço, parte do meu ombro, tudo dentro d'água, para ver se a minha mão alcançava até onde estava a lata, porque dava para ver ela brilhando no fundo do rio. Mas os meus braços eram curtos, braços de criança. Aí eu não tive outro jeito a não ser falar com a tia. Eu fiquei com muito medo. Aí eu já chorando fui contar para ela que o tinha acontecido. Aí, mas nesse dia, era domingo de manhã, o tio Oderano estava em casa. Ele mais que depressa disse, não tinha problema não. Ele ia lá tirar a lata. A tia disse, não, Oderano, pode deixar que eu vou. Eu vou lá com o bambu do varal. E aí ela foi. Mas ela ajuda um filho aqui, ajuda ali, e ela teve que parar no meio do caminho para ajudar os filhos que estavam precisando dela. E o que aconteceu? Guilherme, ao ouvir o assunto, ele quis me ajudar a tirar, para mostrar serviço, coitado. Ele antecipava as coisas para mostrar que ele era útil. Aí ele pegou a escora do varal e cutucou a lata, que estava lá no fundo da represa. Dava para ver a lata. Seria uma fundura mais ou menos de uns 80 centímetros assim. Mas não dava para ver a alça da lata, porque a água estava um pouco barrenta. Na lata caía, ela virou com o fundo para cima e a boca da lata estava meio que enterrada na lama. Aí ele fuçou para lá, fuçou para cá e a lata rolou para baixo, para o fundão e desceu, acho que desceu pela cachoeira. Aí, pronto. E agora? Eu tive que correr lá dentro e contar para a tia. Ela veio tentar pegar a lata. Nessa hora, o tio já havia saído. Ai, meu Deus, foi os palavrões. Ela xingou, mas xingou tanto. E ela chorava e gritava. Aí ela exigiu que o Guilherme e o filho dela, Dailton, que era um pouco, acho que não chegava a 2 anos mais velho que Guilherme, que fosse lá embaixo no poço, onde caía a queda d'água cachoeira, que os dois fossem mergulhar lá e procurar a lata de leite. E ela gritava furiosa, é o latãozinho que meu pai me deu, o único presente que eu guardo de lembrança dele. E chorava, e xingava, e falava palavrão. Aí os meninos tiveram que ir, e mergulharam por todo o poço cheio de pedra, mas não conseguiram achar a maldita da lata. Mas ela não se deu por vencida, porque perdera a lata. Ela, como castigo, deixou o Guilherme sem almoço. Ele não tinha comido mais nada, só havia tomado aquele café fedorento, azedo, de manhã cedo. E ficar sem comer para ele era um martírio, porque ele gostava de comer, ele estava em desenvolvimento. E ela não deixou ele trocar roupa, ele ficou com as calças molhadas, não tinha sol. Mas aí, chegando para ir 1h da tarde, mais ou menos, o tio Alderando chegou com meu pai e com a minha mãe, e com a Arimateia.
Salomé, então, deu uma velha calça rasgada, remendada, para Guilherme vestir, trocar da molhada. Só que a calça era gigantesca, era grande, não parava na cintura dele, passava reta e caía no chão. Então ela deu um pedaço de barbante para ele amarrar as calças. Ele não sabia amarrar, então ela lhe deu uns safanões. Eu assisti tudo isso, eu lembro até hoje os detalhes. E aí ela amarrou as calças nele para que a nossa mãe, a hora que atravessasse aquela tábua de pranchão e chegasse dentro de casa, não visse que ele estava todo molhado. Ai, que alívio quando a nossa mãe chegou, o nosso pai. Agora a gente ia para casa. Estávamos contentes em ver nossos pais. Mas e o irmãozinho? Onde é que estava? Eu tive medo de perguntar, até que meu pai nos chamou no quarto e nos deu a notícia. Eu suspirei fundo, entre lágrimas, e eu disse, eu sabia que ele não ia voltar. E aí a gente começou todos a chorar.